Beleza, a partir de agora está gravando, dando uma continuidade à nossa aula de programação estruturada. Nós estamos resolvendo mais alguns exercícios, tá? O exercício da vez que nós vamos começar a aula resolvendo é essa questão número 5. Construa um algoritmo que, dado o primeiro elemento e a razão de uma progressão aritmética, imprima todos os n primeiros elementos da PA, onde n também é informado pelo usuário. Lembre-se que PA pode ser crescente ou decrescente, né? E como eu tinha falado antes, tem muita gente que não gosta de matemática, que acha matemática chata, difícil, tá? Mas assim, vamos tentar fazer um pouquinho as pazes com a matemática. E aí, como eu falei para vocês, esses exercícios nos ajudam a melhorar a parte do nosso raciocínio lógico, né? A forma de como nós transformamos problemas da vida real em algoritmos, tá certo? Que é um dos requisitos para ser um bom programador. E aí eu já criei a classe, né? É 09 progressão aritmética, e faltou o método de execução, public static void main string args. Ok. E aí, ele diz que o usuário vai passar a índice 1, vai passar a razão e vai passar quantos elementos ele deseja que seja mostrado, né? Então vamos fazer aqui uma função, né? Public static vai nos retornar um inteiro, né? Mostra elementos da progressão. É gigante. E aí, essa função ela vai receber 3 parâmetros, né? Ela vai receber 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o índice 1, int a1. O segundo parâmetro é a razão, int razão. E o terceiro parâmetro vai ser o n, int n. Certo? Como eu falei para vocês, na hora de você criar uma variável, sempre crie uma variável cujo nome seja significativo. Você não vai criar A1, N, você não vai criar essas coisas, né? Tipo, quando fosse o A1, eu criava uma variável, por exemplo, primeiro elemento da progressão. O nome pode ser grandão assim mesmo, tá, gente? Desde que ele seja significativo, ele indique a real função daquela variável, tá certo? E esse n aqui seria o que? Número de elementos da progressão, né? Você pode botar o da progressão também. E aqui, razão da progressão. Sempre coloque variáveis com nomes expressivos. Porque, como eu disse para vocês, se a gente for pegar esse código aqui, retomar esse código daqui a, sei lá, 3 meses, a gente não vai fazer a mínima ideia do que é que isso se trata, tá? Eu posso até colocar aqui aritmética para ser mais específico ainda. Por enquanto a função está dando erro porque eu não coloquei o método de retorno, mas vamos lá colocar aqui um contador aqui dentro, certo? O meu contador ele vai começar, deixa eu ver, em 2.
Por que em 2? Porque o primeiro elemento eu já tenho. Então eu não preciso do primeiro elemento, eu preciso, né? Ou eu posso colocar, né, aqui. Razão vai ser n menos 1, que vai ser, né, 2, 1, beleza, vamos ver se vai dar certo. Que aí eu imprimo o primeiro elemento junto. Então vamos lá. While contador for menor ou igual a n, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer aquela fórmula da progressão aritmética que eu mostrei para vocês, né? Então, int vou fazer melhor, né? Vou retornar um vetor, certo? Vou retornar um vetor, beleza? E aqui dentro eu vou criar esse meu vetor, né? O nome desse vetor vai ser, só que ele não é inteiro. O nome desse vetor ele vai ser progressão igual new int com n elementos, beleza? Um vetor com n elementos, certo? Então, se a pessoa passou aqui, eu quero os 10 primeiros elementos dessa PA, então ele vai criar um vetor com 10 posições. Eu quero só 5, então ele cria com 5 posições, né? E aí aqui, fazendo desse jeito, eu acho que eu já posso usar um for no lugar do while, né? Se eu usar o for no lugar do while, aí eu já tiro esse contador. Então vamos fazer o for aqui. For, mas aí o contador vai aqui, né? Contador igual a 1. Enquanto o contador for menor ou igual a progressão ponto length, contador mais. Beleza. E aí o que é que eu faço? Progressão na posição do contador vai ser igual, aí o cálculo, né? A índice 1 vezes, né? N, que no caso vai ser o contador, menos 1 vezes R. E aqui não é vezes, aqui é mais. Seguindo aqui, ó, mais. Beleza. E aqui ele vai montar todo o meu vetor e vou retornar esse vetor. Pronto. Acredito que isso seja o suficiente. Ficou até mais simples. E aí o que é que acontece? Eu vou fazer um outro vetor aqui em cima, int resposta, né? Que vai receber mostra elementos. Inicialmente eu não vou pedir os valores ainda, porque eu quero fazer o teste, tá? Eu quero testar se isso aqui tá certo. Então vamos lá.
O meu índice 1 vai ser 2. A minha razão vai ser 3. E o meu número de elementos vai ser 5. Pronto, então teoricamente isso vai... Peraí, vamos imprimir agora. For melhorado int número dentro da resposta, né? Número. Beleza. Isso aqui, se o algoritmo estiver correto, ele vai mostrar o quê? 2, né? Mais 2 vezes 3. Mais 2 vezes 3 é 2 mais 6, 8. Né? Aí 2 vezes 4, 8, 10. 12, 14. E o último não, peraí. O primeiro é 2 mais 2 vezes a razão de 1. É 4. Né? O segundo. Aí o outro é 2 mais 2 vezes 3, né? Que é 8. E aqui é 2 vezes 4, 8, 10. E aqui é 2, 12. Pronto. Acredito que a minha PA vai mostrar, a minha progressão vai mostrar isso aí. Index out of bounds. Então é só até menos. Certo, ele mostrou o 0. Por que ele mostrou o 0? Mostrou um negócio totalmente, né? Vamos olhar o debug. Vou colocar aqui um breakpoint aqui, certo? E aí vamos lá. Bora nós. Abrir aqui. A1 é 2, a razão é 3, já começou em 3. Ah não, a razão é 3. Isso, a razão é 3 e o N é 5. Eu tava contando como se a razão fosse 2. Olha a cabeça da pessoa. Então, vamos lá. O contador é 2. O contador é 2, então é 2 menos 1. Vamos ver como é que tá o meu array aqui. No índice 0, ele colocou 0, né? Porque o contador era 1, 1 menos 1, 0. 0 vezes 3, 0, né? Mas aqui tinha 2. Ou seja, era para ele ter colocado 2. Por que ele colocou 0? Aí o outro, segundo, né? Quando o contador era 2. Quando o contador era 2, aqui, né? Então 2 menos 1, 1. 1 vezes a razão 3, correto, 5. Tá correto. Aí o contador é 3. Então 3 menos 1, 2. 2 vezes 3, 6. Vai o 8. Né? O contador é 4. 4. Eu acho que eu sei porque que ele colocou 0. Porque o contador começou em 1. Então ele começou da primeira posição aqui. Foi exatamente por isso.
Então, o contador começa em 0. Só que provavelmente isso vai me dar um erro de cálculo. Como nós resolvemos isso? Né? Como é que nós podemos resolver este problema, esse erro de cálculo aqui? Porque menos 1 não faz parte da nossa PA, né? Então eu coloco o contador aqui como sendo 1, bem que eu sabia que era menor ou igual. Coloco aqui como menor ou igual, e na hora da progressão eu coloco menos 1 aqui. Pronto, agora foi. Só o meu cálculo que estava errado, né? Indo pelo debug, contador 1, vai o 2, né? O contador sendo 2, vai o 5. O contador sendo 5, vai o 8. O contador sendo 4, 11. E o contador sendo 5, né? 5 menos 1, 4. 4 vezes 3, 12. 12 mais 2, 14. Ele não mostrou, só imprimiu aqui. Perfeito. Alguma dúvida, pessoal? Não, o Daniel já colocou, foi a questão ali, ó. For, ele fez com for int termo, primeiro termo, mais 1 vezes mais i vezes razão. E colocou para imprimir quebrando a linha, né? Ok. E aí vamos aqui. Deixa eu ver. Pronto. Agora vamos pedir para colocar, né, para o usuário colocar esses valores. Então vamos criar um scanner. Isso aqui estava redondamente errado. Scanner leitor igual new scanner system.in. Importar aqui, né? Beleza. Agora ele vai informar um int a índice 1, note que esse a índice 1 aqui, ele não tem nada a ver com este, tá bom? Esse aqui pertence ao parâmetro da função, e esse aqui vai ser passado como argumento, bem aqui. Poderia ser outro nome, eu coloquei a índice 1 só para, né? Vou colocar aqui primeiro termo. Pronto, primeiro termo. Digite o primeiro termo da PA. Ok. Agora vamos para a razão. Digite a razão da PA. Né? A gente faz isso porque nós testamos a nossa função e vimos que ela já está funcionando. Inclusive nós debugamos, né?
e vimos que está tudo certo. Digite a quantidade de números a serem mostrados. Quantidade. E aqui eu vou quebrar. Pronto. E no final da execução eu vou fechar o scan. Pronto, galera. Ficou assim o nosso programa, certo? Que vai pedir 3 números do usuário, né? Digite o primeiro termo da PA A2, digitar o mesmo aqui, razão 3, e eu quero 5 elementos. E ele vai me imprimir aqueles outros ali, né? Tá funcionando direitinho. Alguma dúvida, pessoal, com relação a essa questão? Nenhuma, né? Então vamos aqui. Progressão geométrica é um bom para vocês fazerem em casa. Leia tantos números quanto o usuário desejar e imprima a soma deles. Faça um algoritmo que permita o usuário informar a idade de quantas pessoas ele desejar. Após isso, o algoritmo deve informar a soma das pessoas maiores de idade e a média das pessoas maiores de idade informadas. Isso aqui parece ser interessante. Lá, new class é 10, underline, soma idades. Beleza. Então é quantas idades a pessoa quiser informar, né? Então vamos lá. Public static, né? Vai retornar um int. Não, se vai ser média, double. Pior que não. Pior que ele vai retornar um map. Um hash map linked hash map. Por quê? Porque eu vou ter que retornar duas coisas dessa função. Eu vou retornar a soma e eu vou ter que retornar a média, né? Por isso que eu vou precisar de um linked hash map. Censo, vou chamar de censo. Que ele vai receber o que? Ele vai receber um array. Um array, deixa eu ver se ele vai receber um array. Porque eu posso receber um número, mas não, vou receber só o array.
double idades, aí eu vou fazer aqui double soma, por enquanto igual a 0, double média, por enquanto igual a 0, certo? Beleza. Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou percorrer esse array, idades, int idade de idades, cannot convert double to int, então põe double mesmo, né? E aí soma mais igual idade, vou sempre somando. Beleza, ele percorrer, não, tem a condição, if idade maior do que 18, né? É maior de idade, então é maior ou igual a 18. Se a idade for maior ou igual a 18, ele soma a idade, senão ele passa direto. Beleza. Então eu vou ter a soma, certo? Depois que eu tenho a soma, eu consigo a média. Como é que eu consigo a média? Média é igual soma dividido por idades.length, certo? Agora eu vou ter que fazer um linked hashmap. Eu estou fazendo um linked hashmap por quê? Porque eu quero que ele garanta a ordem de inserção double. Map idades. Só que isso não é aqui, né? Vamos usar a interface. Aí vocês perguntam, professor, por que é que o senhor sempre usa uma interface? Por que é que o senhor não faz logo um linked hashmap? A gente usa sempre uma interface, né? Essa prática é uma boa prática, justamente para o caso de algum dia, não vamos mais usar linked hashmap, vamos usar o tree set. Ou então vamos usar o hashmap porque a gente quer um programa mais rápido. Então, se nós usarmos a interface, a única coisa que a gente precisa mudar é aqui, ó. Tá? Então deixa eu ver se eu consigo usar a interface aqui. Retornar a interface implementando a classe. Beleza. Então eu faço map idades.put. A primeira vai ser a soma, que é a chave, e o valor vai ser soma. E aí a segunda map ponto. Ou então eu poderia colocar tudo de uma vez só, né? Put all arrays. Não. Put all map string double
Deixa eu ver se isso vai dar certo. Aqui. Não, ele reclamou. Então vamos colocar de um por um mesmo. Soma. Map, idades, output, média, não tem um acento, e retorne map, idades. Perfeito. Aparentemente funcionou. Essa é a primeira parte. Tá certo? Qual é a segunda parte? A segunda parte é o usuário digitar quantos números ele quiser. Então vou fazer aqui o scanner. Aliás, vamos testar primeiro, né, aqui. Então, double, idades, input, igual. Aí eu vou colocar aqui uh, 18, 10, 20, 5. Aí eu tenho 38, 36, 46. Pronto, 46, 18. 36, 46. 46 dividido por 3 não é um número divisível por 3. Mas 49 é. 36, 37, 38, 39. 21. Pronto. 49 dividido por 3 é 13. Então vamos criar aqui map. Faltar 5 minutos falo, viu, galera? Map string double, né, resultado vai ser igual censo, pessoas passando a cidade input. E agora vamos imprimir for map entre 7, né? Entre 7. Cadê? Map.entry. É isso. Map.entry. Map.entry string double valores de resultado ponto entre 7, e aí eu vou imprimir aqui. Valores ponto get key espaço valores ponto get value.
Vamos ver se deu tudo certo. Se deu tudo certo, a soma vai ser 49 e a média 13. 59 e a média 11,8. 20, 41, verdade. 41, 59, vou aumentar mais um aqui. Pronto. Assim vai dar 60 e a média vai dar 30. Ou média 12. Entendi. Ele dá a média geral. Ele pegou e dividiu por 5, que é o ponto length, né? Se eu quero só a média de idade, vou acabar criando um contador. Vou ter que colocar chaves aqui, passar só uma idade para cá e fazer contador mais. E aqui não é pela length, é pelo contador. Pronto, agora deu certo. 60 dividido por 3 é 20. Beleza. Essa questão aqui, né, já foi um pouco mais elaborada, porque nós quisemos resolver com o map para ele trazer o resultado todo. Ainda não acabou, tá? Esse aqui foi o teste da função, se a função estava realmente trazendo o que a gente queria. A questão ela é bem mais extensa do que isso. Ela pede que o usuário digite quantos números ele quiser, tá certo? E é isso que a gente vai fazer agora. Por enquanto, fica essa primeira parte aqui, tá certo? E eu vou fazer separado, porque como é uma questão muito extensa, eu vou fazer em duas partes, para ficar separadozinho, bonitinho, tá certo? Por enquanto, alguém tem alguma dúvida? Aparentemente não, né? Assim, galera, o que é que acontece? Professor, isso não entra na minha cabeça, isso aí é muito complicado, é muito complexo. Mas é o que eu tô falando pra vocês, né? Tentem resolver, mesmo sem entender. Alcançou o mesmo resultado? Tente fazer a questão de uma maneira diferente, né? Paulo, ela é bem parecida com o que a gente vê no mundo real. Não que as outras não sejam. Como eu te falei, né? Como eu falei para vocês, essas outras questões aqui, tá? É como se você fosse fazer exercício. Você não vai sair na rua, no meio da rua, fazendo apoio de frente ou abdominal ou correndo. Mas quando você faz exercício, quando você faz apoio de frente, você aumenta a sua massa muscular e aumenta a sua força. Então, no dia que você precisar, né, levantar um jarro, aquele apoio de frente que você fez, né, lhe deu força para levantar o jarro. Considere essas questões matemáticas como apoio de frente que você faz. Tá? Quando você for precisar de fazer um algoritmo na vida real, como você já tem a familiaridade com a linguagem e como você já treinou fazer algoritmos, então você vai conseguir fazer isso mais facilmente, tá certo? Você vai levantar esse vaso com mais facilidade, porque lá atrás você penou fazendo apoio de frente, tá certo? E é por isso que eu falo para vocês,
façam exercícios, resolvam questões. Ah, não deu certo, tenta de novo. Fiz errado, tenta de novo. Né? Não está saindo como eu quero. Debuga o código para ver o que está acontecendo e tenta de novo. Nem o professor de vocês, né, tá fazendo o algoritmo certo de primeira aqui, tá? O negócio é vocês terem consistência e prática, tá certo? Então, vamos aqui, eu vou criar logo um Google Meet, que aí assim a gente vai direto na resolução da questão, da segunda parte. Então, vamos lá, todo mundo passando pro novo Meet. Vou fechar esse aqui. E aí alguém, por favor, coloca o link do Meet lá no grupo. Valeu, Daniel. Compartilhar minha tela com vocês aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Show! Lembrando que na semana que vem nós veremos orientação a objeto. Começaremos no mundo da orientação a objeto, tá? E deixando um aviso aqui para vocês. Na aula de JavaFX, né, que na verdade foi uma aula feita para nós aprendermos conexão com banco de dados, nós veremos Window Builder com Javax Swing, tá certo? Não vai ser JavaFX, vai ser Window Builder com Javax Swing, que aí é mais tranquilo, é mais fácil de fazer o projeto, tá certo? Então vamos voltar aqui para a questão. Voltando para a questão, vamos fazer a segunda parte agora. Annotation, não quero criar um annotation. É 11, continuação. Então, vamos colocar como 10, segunda parte. Ok. Então pronto. Nessa segunda parte, vamos fazer o usuário passar os valores e criar o array, tá? Assim, o mais difícil nós já fizemos, acredito eu. Então, vou colocar aqui um continua igual boolean
igual a true. While continua, e aí a segunda parte, né, nós poderíamos fazer de diversas maneiras. Inclusive eu acho que eu vou ter que mudar o meu algoritmo. Não vai mudar muita coisa não. Porque o que é que acontece? O usuário vai digitar quantos números ele quiser, né? O que eu estava pensando era criar o array. Na hora que ele parar, pegar a quantidade, ou então digite uma quantidade. Mas não. Vamos fazer com lista dinâmica. Lista dinâmica. Então isso aqui não vai ser mais um double idades. Vai ser uma lista. Se bem que eu acredito que eu consigo transformar a lista num array. Vamos dar uma olhada nisso aí. Eu acredito que eu consigo transformar a lista num array. Vamos primeiro tentar transformar a lista num array, né? Certo. Então, enquanto continua, eu sempre vou pegar o valor. Então, eu vou criar a lista aqui fora. List de double idades igual new array list. Ele não cria de tipo primitivo, tem que ser a classe wrapper. Então vamos lá. Primeiro ele pede para digitar o número. Digite um número. Depois de digitar o número, eu vou ler esse número. Certo? E depois vou adicionar esse número na lista. Beleza. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Idades.toArray tá aqui. Teoricamente dá para transformar no array. Vamos ver. Beleza. Depois que ele digitou o número, né? Eu vou perguntar se ele quer continuar digitando. Você deseja digitar mais uma idade? E aí, né, continua é igual leitor ponto next boolean. Ok, depois que terminou tudo, né, digitei quantas idades eu queria. Então vamos colocar essa lista, ver se a gente consegue colocar essa lista no método que nós criamos
10 parte 1. Então vamos lá. Scanner não. Map string double resposta. Eu vou copiar daqui já, porque é igualzinho. Paste. Certo? Só que aqui não é idades input, é idades. E aí ele vai dar erro, por quê? Porque o método recebe um array e não uma lista. Então vamos ver se dá para fazer o toArray aqui. Objeto é indefinido, né? Ele trouxe um objeto, não um array, né? Eu imaginei essa possibilidade. Collection, nada que me remeta a um array de inteiros. Beleza. Então, em complemento com isso, eu vou ter que fazer o quê? Né? Eu vou ter que fazer um outro método aqui embaixo. E aí, gente, como o Paulo falou, né, tipo, mas na vida real é mais ou menos assim que a gente faz, tá? Eu vou mexer no código de outra pessoa só se for necessário, tá? Mas o que é que acontece? Se eu for mexer diretamente nesse código aqui, pode ser que outros lugares que estejam usando esse código quebrem. E aí eu vou ter que sair mudando em tudo que é canto, encontrando os erros. Então, qual é a maneira mais segura de eu fazer essa comunicação sem tocar nesse código aqui? Eu vou fazer um método que ele vai criar um array, né, a partir dessa minha lista. Então vamos lá, que aí eu resolvo isso aqui dentro, sem mexer na classe anterior, tá? Porque essa classe anterior no meu projeto pode estar sendo usada por outras classes. Então mexer diretamente nela pode ser ruim para mim, né? Porque eu posso quebrar o projeto inteiro. Então eu vou fazer uma classe util aqui que vai fazer essa conversão. Então public, ele vai static, ele tem que retornar um array de inteiros, certo? Que é o que o meu método está esperando, tá? E aí primeiro sem pessoas eu tenho que chamar aqui a classe, né, que eu não estou mais dentro dela, é 010 soma idades ponto censo pessoas, tá? E aí só para vocês verem, eu não consigo passar idades porque idades é uma lista. E se eu colocar toArray, ele devolve o que? Um objeto em forma de array. Ele devolve um objeto genérico, tá? E eu não consigo fazer int para esse objeto genérico, né? Integer, né? Não funciona, não é assim que funciona. Então eu tenho que transformar esse array, essa lista, em um array, tá certo? E usar naquele método lá em cima. Então public static int, eu vou devolver um array, né, de lista para array. E aí eu vou receber, obviamente, uma lista de double. Ok? Lista. E aí a partir dessa lista eu vou criar aqui um int, né?
array igual new int. Qual vai ser o tamanho do array? O tamanho da lista. Então, lista.size, que size vai me retornar o tamanho da lista. Beleza. Agora vamos percorrer essa lista. For double número dentro da lista. Eu gostei dessa questão porque ela é bem complexa, né? Tá fazendo altos entrelaçamentos aqui. Então pronto. Como é que eu vou colocar isso dentro do array? Array, certo? Qual vai ser essa posição aqui? A posição vai ser index of número. O que é que acontece? Eu disse que era inteiro, né? É double aqui e double aqui. Pronto. O que é que acontece? Nós já vimos esse método antes. Esse for aqui, ele só vai me retornar o valor, né? Por exemplo, na lista tem 1, 2, 3, 4, 5. Ele só vai me retornar 1, 2, 3, 4, 5. Ele não me retorna posição, né? E eu só posso percorrer uma lista com esse for melhorado ou com um for each que a gente vai ver lá na frente. Porque eu não vou percorrer a lista colocando um contador aqui como um for natural. Posso até fazer isso, mas o código vai ficar maior. Então, como é que eu faço? No array eu preciso do índice, mas o meu for melhorado não está me passando índice nenhum. Como é que eu capturo esse índice? Eu coloco aqui, tá certo? O problema do index of, né? Deixa eu ver aqui, lista.index of, ele traz um int, tá certo? Ele traz um int. O problema é se tiverem valores repetidos. Então eu vou fazer da forma que é mais longa, mas pelo menos não vai ter o risco, porque tem 2 18, ele só vai trazer o índice do primeiro, e isso vai me dar uma dor de cabeça lá na frente. Igual a 0, contador menor do que lista.size, contador mais. Beleza, só por causa dos valores repetidos eu tive que fazer assim. Ok, então array contador vai ser igual a lista.get contador. Olha, acabou que foi até mais fácil. Eu pensava que ia ser mais longo, muito pelo contrário, foi mais tranquilo. Return array. E aí troca aqui, né? Que eu disse que era inteiro. Pronto. Então eu fiz um método para pegar a minha lista, transformar a minha lista num array, para eu poder usar aqui dentro, e assim eu não vou precisar mexer na minha classe anterior, tá? Então vamos lá, double array double é igual, né,
chamar aqui de lista para array, passando idades. E aí ele me traz um array. Pronto. E aqui eu posso passar array double. Pronto. Perfeito. Né? E assim vamos testar o funcionamento do programa. Inicialmente eu vou colocar esses mesmos valores aqui, porque se der igual é porque o funcionamento do algoritmo está condizente. Beleza. Então vamos lá. Digite um número. 18. True. 10. True. 20. True. 5. True. 22. Não quero digitar mais nada. False. Soma 60, média 20. Então nós obtivemos aí o mesmo resultado. Tá certo? Como eu falei para vocês, né? É uma questão que foi bem extensa. Poderia ter resolvido de outra maneira mais simples? Poderia. Só que sem usar map ou sem usar list. Né? Mas eu quis usar esses recursos aqui para vocês terem, né, uma ideia de uma aplicação prática do que a gente aprendeu na aula passada, né, em aulas anteriores. Certo? Ah, professor, não entendi nada. Tente fazer o algoritmo em casa, né? Tente fazer parte a parte, vê-lo funcionando. Fez, funcionou, faça para uma coisa diferente. Ah, agora no lugar de idades vamos calcular peso, ou vamos calcular altura, ou qualquer outra coisa do tipo. Entendeu? E aí vai modificando a questão. Com o tempo vocês vão se acostumando com o algoritmo. E aí vocês vão compreendendo melhor, tá certo? Não é algo que acontece da noite pro dia. Se eu chegar para onde vocês, faz aí 50 apoios de frente no chão. A maioria, se não for atleta, não vai conseguir fazer. Mas você treinando com o tempo, você consegue. O que eu quero dizer para vocês é que aprender a programar, como aprender qualquer outra coisa, é uma tarefa que requer paciência, dedicação e constância. Não é que nem alguns lugares que saem dizendo por aí que você vai estudar 6 meses e vai ser um programador que vai ganhar 8 mil reais por mês, né? Não é assim. Leva tempo, né? Precisa de dedicação. É por isso que o mercado está tão necessitado de desenvolvedores mais experientes. Tá certo? E aí, pessoal? Alguma dúvida? Pronto, eu coloco a sua presença, Érica. Acabou de sair. Alguma dúvida, pessoal? Professor, eu vi sobre o mercado recente uma pesquisa dizendo que estão contratando, mas só que a pessoa não tem a skill para trabalhar em equipe e estão sendo desligados. Pois é, Paulo, o que é que acontece? Né? Tipo, bom você entrar nessa questão. E eu já disse isso em sala de aula e vou repetir aqui para vocês. A galera
atualmente, por exemplo, tem essa galera nova que está aprendendo aqui, tem uns alunos de 16 anos, que é a idade mínima, 17, 18, que estão aprendendo programação, mas que não tem experiência de trabalho, né? Perfeito. Como o Paulo acabou de falar, as empresas contratam esse pessoal novo para ser desenvolvedor júnior, por exemplo. Só que essa galera ainda não tem algumas soft skills que são importantes no mercado de trabalho, que eu falei isso para vocês na primeira aula, né? Que é trabalho em equipe, trabalhar com prazos, né? Trabalhar sob pressão, fazer uma gerência do tempo. Então, tem empresa que prefere profissionais que estão no mercado de trabalho fazendo outra coisa da vida, né, como contador, como recursos humanos, como estatística, principalmente estatística, para a galera trabalhar na ciência de dados. E aí pega aquele profissional e coloca para ser programador, para ensinar código. Então prefere ensinar esse profissional a ser um programador do que pegar um programador que não tem soft skill e ensinar a pessoa a trabalhar com gerência de tempo, com trabalho em equipe, todas essas coisas, entenderam? E aí isso demanda muito tempo, tá? E aí é o que eu tô falando para vocês. Soft skills hoje em dia é tão necessário quanto você saber programar, tá certo? Trabalhar em equipe, né? Trabalhar dentro de um projeto é tão importante quanto, né? Você saber fazer as entregas, trabalhar com prazo, né? Ter uma boa comunicação é um fator muito importante. E assim, só para complementar o que o Paulo falou, né? Outra coisa importante é que eles estão pegando a galera que eu entrei aqui no site, vi um negócio no YouTube de fazer um projeto. Fiz um projeto, beleza, sei programar. Só que na hora que você vai lá pro seu dia a dia, você fez aquele projeto, mas você não está acostumado com o algoritmo. Você não está acostumado, né? Não tem essa proximidade com a linguagem de programação. Você fez um projeto. Então o que é que acontece? Quando você está trabalhando, você tem muita dor de cabeça, você vai passar por muito perrengue, né? E quebrar código e várias coisas desse tipo. E as empresas também estão botando esse povo para fora, que contratou porque necessitava, né? Precisava. Só que a pessoa não passava daquele projeto, não tinha um conhecimento com algoritmos e estruturas de dados, não tinha uma familiaridade com a linguagem de programação em si, né? E aí não estava rendendo o que deveria render. E é por isso que eu estou falando para vocês que isso aqui é importante. É importante vocês fazerem esse tipo de tarefa, vocês entenderem os algoritmos, vocês entenderem a programação e a linguagem Java antes de partir para um projeto, tá? Porque assim vocês vão ser programadores melhores, tá certo? Mais alguma dúvida? Não, né, pessoal? Então, se não tiver nenhuma dúvida, vou liberar vocês mais cedo, né? Vieram 9, 10 alunos, 11 com a Érica hoje. E aí, para vocês estudarem, para vocês fazerem algoritmos, etc e tal, tá certo? E aí eu vou encerrar a aula e vou fazer a chamada, ok? Segunda já é orientada? Segunda já começamos programação orientada a objeto, né? Lembrando que, como programação orientada a objeto é uma matéria tão densa quanto programação estruturada, então também vão ser 15 dias, vão ser 2 semanas de programação orientada a objeto. E mais uma vez falando, porque quando chegar lá vão me perguntar.
E aí no começo da aula de segunda-feira eu vou falar de novo. Na aula de Java FX, nós vamos ver Window Builder com Javax Swing. Por quê, professor? Porque durante a aula os alunos tinham muitas dúvidas, quebrava muita coisa e demorava muito tempo. Então, para facilitar, né, ficar mais simples e a gente focar no que realmente interessa, que é conexão com o banco de dados, a gente vai ver o Javax Swing, tá certo? Que vai ser mais tranquilo, ok? Então pronto. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida, vou começar a fazer chamada. Alguém tem mais alguma dúvida? Mas vai ter a parte web, né, professor? Com certeza, né? A parte web é mais pra frente. Depois disso, depois do Javax Swing, vai ter ainda JDBC, né? E depois do JDBC vai ter padrões de projeto. E depois do padrão, porque assim, padrão de projeto a gente já tá vendo pelo curso inteiro, né? A gente já tá vendo boas práticas e tal. Na parte de padrão de projeto, eu só vou explicar sobre alguns padrões de projeto que existem, né, que eu já expliquei nas aulas que foram gravadas. Vou dar uma revisão e tirar dúvida de vocês, se vocês tiverem alguma dúvida. E aí eu vou falar mais sobre banco de dados. A gente vai dar uma reforçada em banco de dados. E o projeto final vai ser com Spring MVC, né, monolítico, que vai ser aquele projeto que eu levei para vocês lá na IW, Paulo. Bem tranquilo de fazer. Ok. Beleza? Beleza. Alguém tem mais alguma dúvida? Então pronto, galera. Vou encerrar a aula e começar a fazer a chamada.